Fala, prevencionista! Tudo bem? Estamos aqui ao vivo. Estamos improvisando aqui, esperando o colega Alan chegar para a gente poder continuar o nosso bate-papo. Eu vou chamar ele aqui. Já. Aí. Tô bem, o bicho vai pegar hoje aqui, hein? Ó, parece que agora foi, né? Opa, agora acho que foi. Espera aí que. Tá me ouvindo? Tudo certo? Tô te vendo. A minha imagem tá parada aí? Não, a sua imagem tá de boa. Tá de boa? Tá. Então, perfeito. Vamos lá? Podemos começar? Demorou, bora Deixa eu, lá. deixa eu me apresentar primeiro. Nestor, assim como eu falei com o Sabino na terça-feira, né? São dois profissionais que eu sempre me inspirei muito e me inspiro muito se tratando de segurança do trabalho, né? Eu me lembro quando eu era aluno ainda do Senac, do período de 2012 a 2014, né? Eram dois profissionais que eu sempre acompanhei enquanto estudante, aqueles vídeos no YouTube sobre PPRA, PCMSO, entre outros assuntos de segurança do trabalho. Seu site também lá aqui na internet, né? Tem algumas explicações muito boas, né? Muitas dicas bem interessantes. Então, eu quero dizer que o senhor, para mim, é um referencial, tá? Assim como o Sabino. Então, é um privilégio muito grande, né, tê-lo aqui nessa live. Eu quero agradecer não só a você, mas todo mundo que está aí presente, tá? Eu sou técnico de segurança, né? Estou cursando engenharia. Eu atualmente trabalho na empresa Andrade Gutierrez. Eu acho que o senhor conhecia uma empresa muito grande, uma empresa muito Sim. boa. A gente está há mais de 365 dias sem acidente com afastamento, tá? Lá a segurança realmente é primeiro lugar, é um sistema de gestão muito bom. Também sou instrutor do Senac e estamos aí com uma galera e com alguns alunos que tá doido para aprender um pouco sobre essas atualizações aí, né? Do GRO, do PGR, né? Será que acaba o PPRA? Será que não acaba? Então a gente está aqui para poder conversar um pouquinho, compartilhar, né, conhecimentos. Hoje eu sou estudante, né? Eu quero aqui aprender um pouco contigo. Legal, legal. Então, pessoal, como vocês podem ver aí no assunto fixado, né? O que muda nas NRs 1 e 9? A gente sabe, já tem algum tempo que as mudanças estão rolando, mas ainda tem gente que ainda está meio perdida e tal. Então, o nosso objetivo é justamente entrar. Então, eu vou deixar o Alan comandar aí, pode comandar, faz de conta que a casa é sua. Ô, Nestor, a gente sabe que foi, né, publicado aí, né, essa nova, né, foi sancionada aí, né, portaria 6.730 de 9 de março de 2020, né, sobre a NR1, né, e dentro dela, né, tá aí falando sobre o PGR, né. Eu queria, né, que você falasse um pouquinho sobre o PGR, né, e na sua concepção. Será que ele realmente vai vir para substituir o PPRA? Você acha que a NR9 realmente ela vai ser substituída, né, por esse outro programa que está vindo aí? A gente não sabe ainda, né, até porque tem mais um ano, né, para saber se realmente vai ser confirmado essa atualização aí. Uhum. Pois é, rapaz, e tudo indica, né, desde o período de consulta pública eu estava falando isso já, que o Uhum. PPRA acaba mesmo, né? Inclusive, se você for ver lá a NR9, ela não faz citação a Sim, PPRA, a 1 também não faz mais citação a PPRA, então, realmente, o PPRA acaba. E os colegas podem estar perguntando, bom, se o PPRA acaba, o que será da NR9? A NR9 vai ter um papel sim, que é a NR9 vai ser o suporte
de higiene ocupacional para o PGR. Sim, Então, a NR9 ela muda de trabalho totalmente. Né? O papel da NR9 antes era dar suporte ao PPRA, e agora não mais. A NR9 vai dar suporte de higiene ocupacional para o PGR. Então, a gente hoje é muito acostumado, né, na hora que vai elaborar o PPRA, a gente usar limite de tolerância da NR15, e quando não tem, buscar na CGH. Daqui a alguns anos, a NR9 terá vários anexos. sim. Então, para fazer gestão de segurança, nós não usaremos mais a NR15. Então, daqui a alguns anos, para fazer gestão de segurança, nós vamos usar a NR9, nós vamos usar a NR1 para fazer o PGR, o esqueleto, Sim, e para fazer higiene ocupacional, a gente vai usar a NR9, porque a NR9 vai ter duas coisas, e ela já está sendo construída para isso. A NR9 terá limite de tolerância e terá também as medidas preventivas. Então, as medidas preventivas que hoje a gente busca em livros técnicos e tal, a gente vai buscar essas medidas preventivas diretamente na NR9. Então, a NR9 está mudando de papel, né, digamos assim. É uma mudança muito interessante, que a gente se acostumou, né, de ter na NR9 PPA desde 1994, né? sim. Mas agora isso já era. Já conversei com muita gente na comissão tripartite, todo mundo falou, realmente o PPA acaba. Aquilo que você está vendo no papel vai ser aquilo mesmo. A NR9 como suporte de higiene ocupacional para o PGR e cheia de anexos. No futuro ela vai ser cheia de anexos, anexos esses que já estão sendo construídos lá. E a gente vai usar a NR15, então, para quê, Nestor? Só para Sim, adicional de insalubridade e aposentadoria especial, só isso. Então, para adicional de insalubridade, a gente vai direto na 15. E quando for aposentadoria especial, a gente faz aquele jogo que a gente já faz hoje, né? Primeira coisa, quando quer falar de aposentadoria especial, vai lá no decreto 3048, né, anexo 4. Aí do decreto 3048, anexo 4, aí é que a gente vai para 15, né? No que se refere para aposentadoria especial, será assim. Então, realmente é uma mudança muito grande. O colega está perguntando aqui, e o PGSS-MATR, né, que é aquele programa lá da NR31. Tudo indica também que aquele programa também acaba. Tudo indica que na segurança do provavelmente vai trabalho nós acabar. teremos apenas um programa, PGR, vai ser um PGR em tudo. Né? O PCMAT da construção civil acaba também, e o PGR da NR 22, como ele já chama PGR, só vai mudar um pouquinho a estrutura. Isso. Na área rural também acaba aquele programa lá, o PGSS-MATR, e eu fico até feliz daquele programa acabar, porque é uma coisa mais esdrúxula. Se você for olhar na NR31, você vai ver que eles dizem que lá tem um programa, mas não diz quem elabora, não diz o que tem que ter no programa, não diz qual o limite de tolerância que o programa vai seguir. Então, aquele programa da NR31 é uma das piores aberrações que existe na área de segurança. Eu fico feliz de ver que ele vai acabar, sério mesmo. Ô, Nestor, eu não sei se você também tem observado isso, mas eu tenho visto muitos profissionais e muitas empresas de consultorias bem preocupadas, né, com esse fim do PPRA, né, até porque muitos profissionais na área de segurança do trabalho usaram por muitos anos o PPRA como uma forma de ganhar dinheiro, né. Eu vou falar uma coisa aqui, né, e eu acredito que muitos profissionais tomam até susto, né? Mas a gente sabe que em item nenhum da NR9 vai dizer que ele tem que ser realizado uma vez por ano, né? O item 9.2.1 vai dizer que tem que ser feito, né, a análise global uma vez por ou sempre que necessário, tá? Mas a Exato. norma em si não diz, o PPRA tem que ser elaborado anualmente. Mas por que a gente acaba falando, né, que tem que ser renovado anualmente? Porque aqui, não sei se aí, né, na sua região, grande parte dos fiscais, né, na época do Ministério do Trabalho, eles, quando chegavam para fiscalizar a empresa, eles pediam, me dá o PPRA dos últimos 2 anos, dos últimos 3 anos. Então a gente, né, acaba ensinando, né, os alunos que esse documento ele tem que ser feito assim anualmente. Mas não porque a norma diz, porque a norma não ensina isso. É bom a gente deixar claro, né, que o que tem que ser feito anualmente é análise global. E tem muitas pessoas aí, muitos profissionais equivocados com relação a isso. Eu queria até ouvir sua opinião sobre isso. Se você realmente concorda comigo. Sim, eu concordo. E nessa questão de análise global, né, era interessante. Nos nossos cursos a gente falava, olha, pessoal, você não precisa elaborar PPRA todo ano, não. Pessoal, como assim? Você não precisa elaborar PPRA todo ano. Eu abri a norma aqui, ó, tá aqui.
Mas e como é que é esse negócio de análise global? Mas e o fiscal? Mas e não sei o quê? Né? As pessoas ficam buscando as coisas. Mas e é isso, cara. É uma coisa simples. PPRA anual nunca existiu. PGR anual também não vai existir. PGR ele não tem vigência. Um dos erros que as pessoas cometeram no PPRA, e eu também cometi isso no início da minha carreira, é colocar na capa do PPRA vigência. PPRA vigência. PPRA nunca teve vigência. Assim como o PGR também não teve vigência. Agora, as empresas vão sofrer com o fim do PPRA? Sim. Isso é verdade. Porque, querendo ou não, a gente estava acostumado a vender PPRA para empresas que nem risco tinha. Então, você ia fazer PPRA para empresa de escritório. Eu mesmo falava nos meus cursos, pessoal, a igreja aí, a sua igreja tem aquela mocinha que faz limpeza? Tem. Então tem que ter PPRA. Eu mesmo falava isso nos meus cursos. Agora acaba isso. Você só vai ter PPRA onde tem risco. Porque o MEI não precisa ter o PGR. Né? As pequenas e as microempresas e as pequenas empresas só vão ter o PGR se tiver risco. Então é uma mudança muito grande. E elas só vão ter o PCMSO também se tiver risco. Uma regrinha diferente. Para o PGR, risco químico, físico e biológico. Então, se uma empresa não tem risco químico, físico e biológico, não precisa ter PGR. E se a empresa não tem risco químico, físico, biológico e ergonômico, não tem PCMSO. Então, uma mudança bem grande. E eu costumo dizer que agora a empresa a empresa de consultoria, ela tem que deixar de vender programa e passar a vender gestão de segurança. Isso leva a criar uma coisa interessante. Talvez o mercado de SST vai dar uma estagnada ou ele vai dar uma encolhida. Por quê? Quem vendia PPRA para todo mundo não vai vender mais, mas aquelas empresas que têm risco, ela vai ter uma ferramenta melhor para fazer gestão, que é o PGR. Então, se por um lado perde-se o PPRA para a empresa que não tinha risco, inclusive a própria NR9 dizia isso, né? Que na ausência de riscos ambientais, o PPRA vai se limitar às alíneas, tal, tal, tal. Que era justamente o PPRA sem risco. O PPRA sem risco, ele vinha dizer para quê? Não foi encontrado risco ergonômico, não foi encontrado risco biológico, não foi encontrado risco químico, não foi encontrado risco físico. Então, o PPRA sem risco era um PPRA que vinha para negar os riscos. No PGR, a gente não tem isso mais. No PGR, a gente só vai ter o programa onde tem risco. E se a empresa, obviamente, a microempresa e pequena empresa, na etapa de elaboração do documento, contratar um profissional e o profissional dizer que não tem risco, mas a empresa, se ela na verdade tiver o risco, a empresa pode ter problemas. E agora, como o governo vai ter uma ferramenta online para esse envio de informação, o governo online pode fazer o cruzamento da informação que foi enviada com o KNAI da empresa e, por exemplo, vamos dar um chute tosco aqui. Sim. Vamos supor que uma empresa de metalúrgica fala, não, mas pô, a nossa aqui é uma microempresa metalúrgica, a gente tem 10 trabalhadores, quer saber? Vamos informar para o governo que a gente não tem risco. Ele contrata o profissional, né? Quando chega essa informação lá para o auditor fiscal, ele vai poder olhar e falar, mas como assim uma metalúrgica não tem risco? Esse povo não faz solda? Esse povo não trabalha com lixadeira? Como assim não tem risco? E aí a empresa vai ter que se explicar, né, por que informou a ausência de risco. E agora a norma também é muito clara numa coisa. O responsável pelo PGR é o empregador. Então, se um profissional elaborar um PGR, enviar para o governo uma informação de que não tem risco, e se na verdade tiver risco, quem vai ser multado é a empresa, não é ele. Né? Ele pode ter problema? Pode. Se depois a empresa resolver acionar esse profissional que enviou informação falsa na justiça. Mas a primeira pessoa, que vai tomar um puxão de orelha é diretamente o empregador que contratou o profissional. Então, colegas que contratam elaboradores de documentos. Vocês têm que tomar muito cuidado a partir de agora. Muito cuidado. Se de repente vocês contratam uma pessoa para elaborar, ele faz o serviço de péssima qualidade, a norma agora é bem mais clara. O responsável é o empregador. Nestor, realmente, esse é um assunto que vai ser muito debatido, né? Porque a gente sabe que existe uma diferença da análise qualitativa para análise quantitativa, né? A análise qualitativa é quando eu identifico o risco ambiental que aquele trabalhador está exposto no ambiente de trabalho.
A análise quantitativa é depois de eu qualificar, ou seja, depois que eu dizer qual o risco aquele trabalhador está exposto, eu vou usar um aparelho de medição, né, para saber se está abaixo ou acima do limite de tolerância. Então, a dúvida que muitos profissionais terão é o seguinte: o TST-A pode dizer que aquela empresa tem um risco físico, químico e biológico, e o TST-B não. Então, assim, ainda não está muito claro essa questão ainda, né? Porque cada profissional tem a sua percepção de risco. Então, um pode considerar uma coisa, outro pode considerar outra. Aí entra a figura do empregador, em contratar profissionais, né, com alta qualidade, porque vai sobressair sobre ele, né? Caso um profissional da área identifique um risco de maneira errônea. É isso mesmo? Exatamente. E o julgamento do profissional tem que ser um julgamento técnico. As novas NEs, elas têm inovado numa coisa, elas têm deixado mais espaço para a empresa confiar nos seus profissionais, tanto no profissional capacitado, que é o técnico de segurança, ou o tecnólogo também, como o legalmente habilitado, que aí nós estamos falando já do engenheiro. Então, as normas, elas estão dando esse espaço. Eu vou dar só um exemplo aqui. Na construção civil, a gente, desde que eu me formei em 2010, eu sempre vi aquelas bandejão, né, que a gente chama de bandejão, que o pessoal chama de plataforma primária, secundária. Na construção civil, aqueles bandejão sempre foi obrigatório. Agora não é mais. E aí tem muita gente que, meu Deus, agora não é mais obrigatório, o empregador vai poder deixar o trabalhador cair, material cair das lajes. Não, não é isso. É que a norma agora diz que o profissional legalmente habilitado, juntamente com o empregador, é que vai definir a melhor proteção. Pode ser que em determinada obra eles falam, não, vamos manter as bandejas aqui mesmo. E pode ser que em outras obras eles busquem outra coisa. O pessoal no Sul, por exemplo, tem usado muito uma rede do lado de fora, com uma rede, e a rede vai subindo, assim que a obra vai subindo, a rede vai subindo também. Então, o profissional, ele tem esse poder de julgamento. E para ele fundamentar que não tem risco, no mínimo ele tem que observar aquela hierarquia lá que a NR1 traz, que a NR9 também traz, né, que é primeiro fazer uma avaliação para ver se o risco existe, para ver se tem fonte de risco, se tem fonte de risco, qual é esse nível de emissão. Ele vai ter que fazer uma análise, né, na hierarquia dos riscos para poder afirmar se o risco existe ou não existe. Então, não é simplesmente negar, inclusive é até prudente para uma empresa. A própria NR1 fala disso, né, que enquanto as medidas de controle a nível coletivo estiver sendo implementada, pode ser usado o EPI, né, e fala que o empregador tem que comprovar que o EPI, ele tem que comprovar que não é possível implementar a medida de controle coletivo para depois fornecer o EPI. Da mesma forma, se a gente fosse levar para o PGR, o profissional, o elaborador, tem que comprovar a inexistência do risco. Sim. Porque senão ele vai sair e falar, não tem risco. Não tem porque eu acho que não tem. Não, a gente vai ter que fazer um relatório, um documento, dizendo, risco físico não tem por conta disso, disso. Risco biológico não tem por conta disso, disso. Aí sim a gente tem um documento embasado, né? Então, o profissional tem mais espaço de julgamento? Sim. O empregador tem que cobrar mais dele por isso. E ele também tem que ser um profissional técnico. Agora ele vai ter que honrar o nome que ele tem, né? Se é técnico de segurança, haja tecnicamente. Se é engenheiro de segurança, haja como engenheiro, então, né? Deixar de ser tudo só no... Acredito que não tem, eu acho que não tem. Não, eu acho não. Fundamente, né? Tem que ter o... Vai informar a ausência de risco? Faça-me um relatório, então. Acho que é de bom tom as empresas começarem já a pensar nisso. Vale lembrar, Nestor, né, que o fato de algumas empresas, né, isso grau 1 e 2, né, não ser obrigada a elaborar o PPRA, o PCMSO, isso não isenta elas da emissão do ASO, né, que a própria NR1 ela vai dizer isso. Então, por mais que as empresas estejam desobrigadas, né, de elaborar o PPRA, de elaborar o PCMSO, né, o ASO ele continua valendo, tá? Inclusive... E tem uma outra pegadinha aí. Olha a pegadinha que tem nisso. Tem uma pegadinha que é muito interessante. O MEI não precisa elaborar PGR? Não precisa. As pequenas empresas e médias empresas, microempreendedor e pequena empresa, não precisa elaborar o PGR se não tiver risco? Não precisa. Porém, se eles forem prestar serviço onde tem risco,
O que a NR1 e a NR18 fala? Que eles têm que fazer o inventário de risco deles e entregar para o contratante. Aí o contratante vai pegar o inventário de risco desse, no caso, terceiro, né? E colocar no PGR da empresa. Então tem essa pegadinha aí. Não precisa elaborar PGR? Não precisa. Mas se eles for trabalhar numa empresa que tem risco, eles têm que fazer pelo menos o inventário de risco. Faz o inventário de risco, entrega para o empregador e o empregador anexa no PGR da obra, né? Ou no PGR da empresa. Nestor, na verdade, eu trabalho com isso, né? Como eu falei, eu sou técnico de segurança da Andrade Gutierrez, né? E eu sou o técnico de segurança responsável pela mobilização de todas as empresas subcontratadas. Então, para as empresas subcontratadas poderem adentrar lá na obra para fazer qualquer tipo de serviço, elas têm que apresentar o PPRA e apresentar o PCMSO. E tem um item no checklist do PPRA que diz, né, que tem que ser considerado o grau de risco da contratante, ou seja, da minha empresa. Então, se uma empresa está chegando para fazer um serviço de pintura lá dentro da obra, né, do Porto do Açu, não vai ser considerado o grau de risco 2 dela, mas vai ser considerado o grau de risco 4, porque eu sou contratante, ela é contratada. E lá é uma obra, né, de grau 4. Então tem que sempre ser considerado o grau de risco mais elevado. Eu acho que é isso que o senhor acabou de dizer aí. Isso. Só que assim, quando a gente fala de elaboração de PPA, de PGR, o grau de risco não importa. É importante o profissional ter o poder de julgamento, né? Aí a gente volta a falar um nível técnico para poder olhar para aquele ambiente, ver os riscos que tem e fazer o mínimo nesse caso, né? Que é fazer o inventário de riscos e entregar para o contratante. Então, independente se é grau de risco 4, 2 ou 3, se o técnico de segurança que representa, ou o engenheiro que representa aquela terceira, vê o risco, ele vai ter que, na hora de elaborar o inventário, né, documentar esse risco e levar. E por que chama inventário, né? Inventário é porque são todos os riscos do ambiente. No PPRA a gente ficava com aquela briga. Risco de acidente, coloco ou não coloco? Risco ergonômico, coloco ou não coloco? Com o PGR acaba tudo isso. O nome é inventário, são todos os riscos do ambiente que vão ser utilizados. Isso. Vale lembrar, né, que o PPRA ele fala do risco físico, químico e biológico, né? O PGR ele vai englobar também o ergonômico e o acidente. Eu confesso, Nestor, que mesmo de maneira superficial, eu particularmente eu mencionava o risco de ergonômico, né? Por conta de algumas medidas propostas que aqueles funcionários, né, iriam adotar na empresa, tá? Então, assim, por mais que era uma coisa facultativa, né, eu gostava de mencionar, mas muito superficial, porque quem tem essa responsabilidade é a análise, né, ergonômica. Inclusive, né, eu acho que a NR1 poderia dizer isso, ó, as empresas que não forem obrigadas a elaborar o PPRA, o PCMSO, deverão elaborar a análise. Eu acho que seria algo muito interessante, né, para pelo menos ter um documento técnico para respaldar esse funcionário. Até porque, no mínimo, o funcionário está exposto ao risco ergonômico no ambiente de trabalho. Sim. Então, o que a NR1 fala? Ela fala que na etapa de elaboração do PGR tem que ser observado os riscos do ambiente de trabalho, né, e para o fim ergonômico, observar a NR17. E aí é que eu acho que vem um pulo do gato. A NR17 está sendo atualizada agora. Sim. Eu acredito que nós teremos surpresas com a NR17. Profissionais de segurança, fiquem ligados nisso. Vamos ter algumas surpresas. Só para dar um exemplo aqui, Sim. na NR7 nós tivemos várias surpresas. A NR7 que está em vigor hoje, né, que a gente agora já chama ela de NR7 antiga, você pode pegar a NR7 todinha e sacudir ela assim, ó, não cai da NR7 atual a palavra PPRA, não cai. Agora, se você for olhar a NR7 da era do PGR, a NR7 da era do PGR, ela cita o PGR 17 vezes. Isso quer dizer o quê? A nova NR7 e o PGR, elas estão muito bem amarradas. E eu acredito que isso também vai acontecer com a NR17. Ela vai falar, olha, na hora de elaborar o PGR, para fins ergonômicos, vocês vão ter que observar pelo menos X, Y e Z. Eu acredito que isso também vai acontecer. Não vai ficar uma análise ergonômica para o PGR totalmente solta. Não vai ser, eu acredito que não vai ser no nível de uma análise ergonômica do trabalho, até porque técnico, segurança, engenheiro, não vai conseguir elaborar se ele não tiver formação em ergonomia. Mas pelo menos os conceitos básicos, eu acredito que a NR17 vai trazer essa surpresa aí. Sim, até porque, né, Nestor, né,
O PPRA ele serve, né, como base para a elaboração do PCMSO, né? Que uma coisa tá ligada com a outra. Por exemplo, né? A gente chega numa empresa, o funcionário está exposto ao risco físico, agente, ruído. Aí o médico vai colocar no PCMSO. Por ele estar exposto ao risco físico, agente, ruído, ele tem que fazer o exame de audiometria. Aí quando ele faz o exame, o médico emite o ASO. Então, assim, uma coisa está bem amarrada com a outra. O funcionário está exposto ao risco químico, agente, poeira. Aí, no PCMSO vai dizer, realizar exame de espirometria. Na realização do ASO, tá lá o exame de espirometria. Então, assim, tá amarrado. Eu acredito que agora será a mesma coisa. Porém, PGR e PCMSO. Por isso que na nova NR7 não está mencionando o PPRA. Eu acho que já preparando essa mudança já de cenário. Eu Não, acredito mas eu nisso. falo assim, nem a antiga NR7 ela não cita PPA, por incrível que pareça. E a gente sabe, né, desde a da NR7 antiga, o PCMSO sempre foi feito com base no PPRA, sempre. O Sim. mínimo que era de se esperar, então, é que a NR7, em algum momento, chamasse a existência do PPRA. Ela nunca chamou. E agora a nova NR7, ela chama o PGR 17 vezes. Então, cara, é uma mudança, assim, absurda. Do zero para 17 vezes. Então, se isso não simbolizar uma mudança na forma de fazer gestão, eu não sei mais o que é. Dizer, não, só vai mudar o nome. Só vai mudar o nome. Eu acredito que é bem mais do que o nome, né? Ó, o pessoal está comentando aqui umas coisas. Sim, Vamos só responder aqui. vamos lá. A Milinha perguntou em qual site pode ter acesso às NRs atualizadas. O nome do site é Enit, tá? Você coloca aí na internet, site Enit, Ministério da Economia, você vai chegar lá, todas as NRs atualizadas estão lá. O colega também fez uma outra pergunta aqui, meu Deus, cadê? Qual a diferença entre PGR e GRO? Boa também. Ainda tem muita gente que tem dúvida nisso. Então, até fiz aqui uma árvore conceitual e, para nossa sorte, eu não Sim. apaguei ela. Tá aqui. Opa, olha ela aí, ó. Legal, legal. É uma árvore conceitual. O que é isso aqui? É o PGR. Eu até coloquei como exemplo que o PGR é o GRO. O GRO é como se fosse uma árvore. Então você tem a árvore GRO. Nessa árvore GRO você tem várias ações de SST. Dentre as ações de SST que tem nessa árvore, a gente tem aqui ó, o PGR. Então o GRO é um modelo de gestão, é como as coisas vão acontecer, e o PGR praticamente materializa isso. Então, no PGR, né, você tem a árvore GRO, você tem o galho aqui, levantamento de perigos, você tem o galho, identificação de perigos, tem o galho que chama avaliação de perigos, tem o galho que chama inventário de risco, tem o galho que fala das terceiras dos riscos, tem o galho que fala dos critérios da NR17, tem outro galho lá no GRO que fala que é para ouvir a CIPA na hora de elaborar o PGR, e tem o galho PGR em si. Então, acredito que dessa forma aqui, desenhado, fica bem fácil da gente entender. GRO é a forma de fazer gestão. Então, quer dizer Sim. o quê? Nós nunca vamos elaborar um PGR. Se eu estava vendo uns cursos aí, o pessoal, curso de elaboração de GRO. Ninguém vai elaborar GRO. GRO é o modelo de fazer gestão. O que o profissional vai Isso. elaborar é o PGR. O PGR é o programa que vai ser usado para fazer a gestão. Então, dentro do GRO, você tem várias ações, que a gente mostrou na árvore. Várias ações. E para o PGR, você vai usar ele para fazer o reconhecimento, né, que a gente chamava no PPA, reconhecimento do risco, e o controle. Quando a gente fala de PGR, não é reconhecimento agora, é inventário de risco. Inventário de Isso. risco e plano de ação, né? Então, você vai fazer um inventário de risco. Para fazer um inventário de risco, olhar as condições do ambiente de trabalho, usar a matriz de risco, e aí dessa matriz de risco sai o inventário e sai depois o plano de ação, né, que até o nome muda. No PPA era cronograma de ação, no PGR agora é plano de ação. Até isso mudou também. Nestor, uma outra Pede, mudança que pede para teve. sua Sim, assistente, pede para sua assistente ficar de olho no tempo aí, que quando der 1 hora esse trem vai fechar sozinho. é verdade. Aquilo aqui. Nestor,
uma outra mudança também aí, né, dentro do GRO, né, que é NR1, e eu achei muito interessante, foi com relação aos treinamentos. E agora está dando a opção de treinamentos à distância, né, EAD e semipresencial, e também aceitar um treinamento que um colaborador fez numa outra empresa, né? Claro, com algumas observações, desde que esteja válido, em dia, né? Que atenda, né, os requisitos da norma. Eu acho que isso é muito interessante, porque eu já peguei várias situações, né, de funcionários que elaboraram, que fizeram um treinamento de trabalho à altura, né, na empresa A, e esse treinamento não pôde ser aproveitado na empresa B. E aí esse funcionário teve de novo que fazer o mesmo treinamento, às vezes é até um cara muito experiente, já vivido, que já sabe muito, né, da parte prática, né, mas é interessante que agora a norma, ela, se ela realmente for vigorada, ela dá essa opção. Eu queria saber a sua opinião, o que você achou, né, dessa mudança, dessa alteração também sobre os treinamentos. Então, rapaz, a primeira vez que eu vi esse negócio de treinamento de NRAD, rapaz, eu chego a me coceiro. Eu falei, rapaz, isso não tem como dar certo. Mas olhando a NR1 com bastante calma, acho que todo mundo que fizer esse exercício vai chegar à mesma conclusão. Muito possivelmente aquilo lá vai dar certo. Porque é uma Sim, forma bem amarrada de você ter os treinamentos e ter os treinamentos baseados nos riscos. Então, repare que não é qualquer treinamento que você vai poder fazer 100% EAD. A norma deixa isso muito claro. Se o treinamento tiver conteúdo prático, e a maioria dos treinamentos de NR tem, você não pode usar o EAD apenas. Aí você vai usar o semipresencial, tem muita gente que chama isso de híbrido, né? Faz uma parte presencial, outra parte no formato EAD. Então, acho super válido. Hoje não tem como mais a gente correr do EAD. Né? E a gente tem que utilizar essa ferramenta. E a norma é muito feliz. Ela falou, o treinamento pode ser no formato EAD, mas tem que ter login. E os dados de acesso da pessoa que acessou tem que ter login e senha, e esses dados têm que ficar guardados na empresa por 2 anos. sim. Então, quer dizer, não é, vou colocar aqui no canal do Nestor no YouTube aqui, meu trabalhador vai estar treinado. Não, não é assim. Vai ter que ter login e senha, a empresa vai ter que criar um projeto pedagógico para usar treinamento EAD, tá? Vai ter que ter a prova e o projeto pedagógico vai ter que dizer como é que essa prova foi ministrada. Então, assim, está tudo muito bem amarrado para poder funcionar. Igual a gente, eu costumo dizer, a nova NR1 não vai fazer milagre sozinha. Ela depende de gente para poder acontecer. Mas que ela está muito bem fundamentada para ajudar a gestão de segurança a dar um salto, ela está. Sim, é muito interessante, gestor. Confesso que eu tô aprendendo muito, né, contigo. Eu já tenho acompanhado algumas videoaulas suas, né, com relação a isso e, na verdade, assim, de maneira particular, eu tenho gostado muito dessas mudanças, dessas alterações. E eu sei que vai ser para melhor, né? Eu acho que os profissionais que não querem se atualizar, que não querem buscar novos conhecimentos, né, eles vão ficar para trás, né? Eu acho que está na hora da gente realmente aí, né? Tá vindo também o e-social, então assim, tem muita coisa sendo atualizada e a gente precisa andar também junto com as atualizações, senão a gente vai ficar fora do mercado. Eu queria até que você também, né, falasse um pouquinho sobre isso, a importância de estar sempre atualizado, né, no mercado de trabalho, porque as normas elas estão sempre se atualizando. Sim, e atualizado, e também a gente vai ter que expandir um pouco a nossa área de conhecimento, né? Igual eu falei no início, a gente estava acostumado com elaborar PPRA, baseado na NR9, agora para elaborar o PGE a gente vai ter que olhar a 9, a gente vai ter que olhar primeiro a 1, depois a 9, depois a 15, e talvez até a CGH também. Então muda a forma de trabalhar, e o profissional tem que estar antenado com isso. A NR1, ela fala também que o profissional tem que informar o nível do risco, tá? E isso também é uma inovação. Deixa eu até ver se eu consigo encontrar aqui rapidinho. Está lá no item 1.5.4.4.2. Diz que o profissional tem que informar o nível do risco. Para cada risco informado, o profissional tem que informar o nível do risco. E isso vai fazer com que nós, profissionais de segurança, tenhamos que trabalhar, além de trabalhar com a NR1, 9, 15 e talvez a CGH, isso vai obrigar a gente a trabalhar com uma outra coisa também que chama
fator de risco. Fator de risco não, matriz de risco. E essa matriz de risco, de novo, a NR antes ela vinha descrevendo, agora não, quando ela veio para consulta pública, ela veio dizendo algumas coisas, agora ela deixou totalmente solto. O profissional vai usar a matriz de risco que ele quiser. Então, até anotei aqui, a gente tem algumas bem interessantes, tem a HRN, né, que é Hazard Rate Number, que é como se fosse a taxa de risco, digamos assim, Hazard Rate Number. Tem o método SEAL também. Então, HRN e SEAL serão usados mais quando? Quando tiver risco de acidente com máquinas e equipamentos. Eu utilizar essas duas matrizes. Tem outra matriz também que é muito fácil de utilizar, que é a GUT, que fala sobre gravidade, urgência e tendência. Tem uma outra matriz que eu gosto muito, é a BS 8800, de 1996, que é de uma norma britânica. E ainda tem a matriz AIA, que você pode usar também. E dessas matrizes, a HRN é para segurança do trabalho direto, a SEAL é para segurança do trabalho direto, BS 8800 é para segurança do trabalho direto também, a AIA também é para segurança do trabalho direto, somente a GUT, que não é uma ferramenta dita própria de segurança, ela é uma ferramenta genérica que o profissional vai poder encaixar. Então, nós vamos ter que trabalhar com nível de risco, para cada agente formar um nível de risco. E a norma lá na frente, ela ainda diz que a gente vai usar, ela não diz com essa palavra, mas a gente vai usar esse critério de priorização de risco também lá no plano de ação. Então, a primeira coisa, na hora de reconhecer o risco, você vai informar o nível de risco, então você vai usar matriz de risco. E esse mesmo conceito de matriz de risco a gente vai usar de novo lá no plano de ação. Então, o profissional de segurança, ele sai de usar só as NRs e ele vai ter que usar ainda outras ferramentas para fazer o inventário de risco. Para cada risco, você vai ter que usar matriz de risco. Então, vamos pensar aqui que a gente tem uma trabalhadora que trabalha em hospital. Para cada risco que ela está exposta, tem que passar ela uma vez na matriz de risco. Então, você vai passar ela, por exemplo, risco de queda, você vai passar na matriz de risco uma vez. Risco biológico, você vai passar na matriz de novo. Postura, você vai passar ela na matriz de novo. Se ela trabalha com agente químico, e normalmente o pessoal que trabalha com limpeza usa alguns produtos químicos lá, passa na matriz de novo. Então, o mesmo trabalhador, nesse caso, essa trabalhadora da limpeza aqui de um hospital, nesse nosso exemplo aqui, totalmente superficial, a gente passaria essa trabalhadora na matriz 5 vezes. Então, você imagina o volume de trabalho que as empresas vão ter de início para poder adequar tudo. É claro, tem algumas que já usam isso, mas quem ainda não usa, vai ter que passar a utilizar. Para cada risco, pegar o trabalhador e esse risco, passar na matriz de risco, e aí cada trabalhador vai ter como se fosse uma identidade de risco, né? Por exemplo, quando a gente estiver falando dessa trabalhadora, risco ergonômico, a gente já vai saber, para risco ergonômico, essa trabalhadora da limpeza, conceito de prioridade 2. Risco de queda, conceito de prioridade 3. Risco biológico, para essa trabalhadora, conceito de prioridade 4. E a gente cria uma identidade, que a gente pode usar isso até também na ordem de serviço, se a gente quiser, né? Sim. Padronizar, a gente pode padronizar tudo. Vai ficar um documento, assim, tecnicamente muito bem amarrado. Eu sou a favor dessa evolução na segurança, muito embora, repito, isso não vai acontecer sozinho. Não vai sair um gênio da lâmpada mágica, vamos esfregar a lâmpada mágica aqui, ó, vai sair um gênio, não, isso não vai acontecer. Vai ter que ter gente para poder fazer o negócio acontecer. Por isso que é importante estudar, né, se qualificar. Aproveita esse período agora, quem ainda está de quarentena para estudar, pega um caderno lá, anota as coisas que a gente está dizendo, depois pega essa live de novo, vê com os colegas, vê a live de novo, anota os itens, pesquisa mais, vai a fundo, porque estudar é uma coisa, assistir live é outra, ler um livro é outra. Estudar é você se envolver com conhecimento. E estudar dói. Cansativo pra caramba. Mas é o que faz a diferença. E na área de segurança agora, a gente vai precisar disso mais do que nunca, né? De profissionais que conhecem a legislação, que conhecem o ambiente de trabalho e que sabem ver o ambiente de trabalho e descrever, né, o que ela está vendo no ambiente de trabalho. Muita gente consegue ver o risco. O trabalhador é um desses, ele consegue ver o risco.
mas ele não consegue pegar aquele risco e traduzir para um documento, né? E Sim. agora, na área de segurança, a gente precisa muito disso, né? De profissionais que vão conseguir transformar aqueles riscos em um documento esse que vai para a gaveta. De algumas empresas, talvez, mas a finalidade é que esse documento faça com que o ambiente de trabalho possa ser melhorado, né? Basicamente é isso. Nestor, e eu acredito que essa mudança vai acabar com uma situação muito preocupante hoje, né? E a gente vê muito nos grupos do WhatsApp, né? Onde profissionais da área de segurança do trabalho ficam pedindo modelo de PPRA, né? Como, por exemplo, eu vi hoje lá, alguém tem um modelo de PPRA de uma armaria? Não existe isso, Nestor. Eu até dei um exemplo. O fato de um pedreiro, né, na obra X trabalhar em altura, né? Não quer dizer que na obra Y ele vai trabalhar em altura. Não é porque eu elaborei um PPRA de uma obra que eu vou usar esse mesmo PPRA para elaborar comércio. Então, existem procedimentos que são adotados que são diferentes, né? Os ISOs são diferentes, né? E a gente não pode engessar a função. Não é porque tem a mesma função que essa função vai estar exposta aos mesmos ISOs em todas as empresas. Então, é por isso que vai acabar com essa história de Ctrl-C, Ctrl-V, o profissional que não sai da cadeira, o profissional que não sai do escritório. Infelizmente, tem muito isso, Nestor. Tem os profissionais que ficam em casa, elaboram PPRA em casa, não sabem o que é fazer uma visita técnica, não sabem o que é um ambiente de trabalho, até porque existe ITS, né, do PPRA que fala, né? A atividade é o quê? Ela é habitual? É ocasional? É habitual permanente, né? Habitual intermitente? E a gente só consegue saber isso visitando a empresa, ir no local de trabalho. Em casa, a gente não consegue identificar isso. O que é o habitual? É aquilo que ele faz sempre. Habitual permanente. Ele faz todo dia, quando faz é contínuo. Habitual intermitente. Ele faz todo dia, mas quando faz é pausadamente. Então, esses termos técnicos, em casa ou no escritório, eu não consigo detectar. Então, essa mudança aí, né, com esse PGR, vai exigir muito dos profissionais de segurança do trabalho. Eles terão que ir na empresa para realmente verificar, né, quais são os riscos e se é habitual, se é ocasional, se é permanente, intermitente. Nestor, vai mudar muita coisa, e muita coisa para melhor. É verdade. Inclusive, a norma também é clara numa coisa. Ela cita isso duas vezes, que é você ouvir o trabalhador, tá? E tem muitos profissionais que elaboram o documento de segurança e não conversam com o trabalhador. Não, eu sou técnico, é eu que sei, eu sou engenheiro, é eu que sei, o trabalhador vai me dar aula. O trabalhador vai me dar aula? Não, não é que o trabalhador vai dar aula. É que o trabalhador sente os riscos na pele. Então, ele conhece o risco. É igual eu falei aqui, ele conhece o risco. Ele não sabe transcrever aquilo num papel. A gente está lá muitas vezes para isso, para ouvir o que o trabalhador fala, ver se aquilo é verdade, transcrever aquilo num papel, num procedimento, para depois melhorar o ambiente de trabalho, né? Então, nós vamos ter, como a própria norma falou duas vezes, que ouvir o trabalhador, que aprender a conversar com o trabalhador. O trabalhador será uma mão na roda para os profissionais de segurança. Então, para aquela pessoa que tem dificuldade de comunicação, é bom começar a estudar isso também. Porque para o PGR, para você conseguir baixar indicador, normalmente só com medida de engenharia é muito difícil. Ninguém consegue zerar os riscos do ambiente de trabalho. Vamos zerar, não. Você precisa influenciar a cultura de segurança da empresa. E para influenciar a cultura, o técnico de segurança, o engenheiro de segurança, tem que ser líder. Tem que ser líder. Sim. Então, para ser líder, tem que absorver conhecimento, né? E tem que saber se comportar como tal. Então, é uma total mudança, né, de paradigma. Pelo menos no documento ela é. Né? Agora, como eu disse no início, vai caber cada um de nós, né? Entender, aplicar, para conseguir transformar os ambientes de trabalho. Nestor, tem uma pergunta, uma afirmação aqui de um amigo, né? A CIPA também vai ter participação na elaboração do PGR, né? É mais ou menos o que você acabou de dizer, né? O funcionário, ele sabe a parte prática. O técnico de segurança, o engenheiro de segurança, ele sabe a parte técnica. Então, a CIPA com certeza vai nos auxiliar muito na elaboração do PGR, porque os cipeiros, né, que às vezes são dotados de pedreiros, né, carpinteiros, né, estou dando alguns exemplos, né, obra, por exemplo, né, eles estão o tempo todo expostos aos riscos, né, e esses cipeiros, né,
que estão no campo o tempo todo, auxilia muito o técnico de segurança. Às vezes eles conseguem identificar algo que eu não estou identificando, porque ele está fazendo aquilo todo dia. Isso é muito interessante. A CIPA tem, assim, um papel muito importante, né, na elaboração aí, né, desse futuro PGR, né? Não sei se você concorda, gestor, comigo. Sim, sim, totalmente. A CIPA ela é importantíssima e aí vai do profissional de segurança, né, usar as ferramentas para poder fazer a CIPA funcionar. Eu sempre digo que normalmente a CIPA não funciona, não é por culpa da CIPA, mas é por conta da cultura de segurança da empresa. Se a empresa não tem maturidade de segurança, você pode colocar a melhor CIPA lá que eles não vão Não vai conseguir. ver. Porque não dá, velho. A CIPA se reúne, discute o negócio, e aquilo nunca vai ser apreciado pelo empregador. A CIPA passa o ano todo falando, o corrimão da escada vai cair, o ar-condicionado não está esquentando, não sei o quê. O ano todo repetindo a mesma coisa. Ninguém consegue manter a motivação assim. Aí chega uma hora que o CIPA fala, quer saber, ó, desisto, desisto, eu vou para a reunião só para ir mesmo, e se eu puder nem ir, eu não vou mais. Então, não dá. Todo profissional de segurança tem que lembrar o seguinte, todo trabalhador e toda pessoa quer fazer algo importante na vida. E a CIPA, a gente pode usar isso, né, para mostrar para o cipeiro que o papel dele é importante na empresa dele. Que o papel dele, enquanto CIPA, ajuda a melhorar o próprio ambiente de trabalho dele. Né? Tem que passar a reconhecer a CIPA, dar tapinha nas costas, dar joinha. É isso aí, vocês têm meu apoio, vocês estão de parabéns. A gente muitas vezes corre só atrás do errado e quando a gente pega uma faíscazinha, né, uma faíscazinha de coisa boa, a gente deixa passar. Então a gente tem que aproveitar. E quando a gente vê isso, ó, uma faíscazinha, uma pouca coisa boa lá, a gente já tem que, ó, agradecer. Né? E normalmente você passa dentro do setor de trabalho, tem 7 trabalhadores usando a EPI e tem 2 que não estão usando. Você passa pelos 7, com licença, com licença, com licença, vai lá nos 2 e bronca nele. Mas por que você não chegou nos 7 e não elogiou, né? Um por um, pegou na mão e tal? Às vezes, se você elogiar os 7, os 2 vai ficar até constrangidos, né? Então, a CIPA, ela só reage ao ambiente de trabalho e à cultura de segurança da empresa. No PGR, a norma é clara. A gente tem que envolver a CIPA. Mas eu tenho a mais absoluta certeza. A maioria dos profissionais de SST não vão conseguir. Por falta de habilidade emocional, por falta de vontade também e por falta de dificuldade no trato humano, né? Tem até um livro que está ali na minha estante, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Se você está tendo problema com sua CIPA, recomendo fortemente para você. O livro é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Um livro fantástico, que ajuda a gente a engajar, né, a CIPA e transformar a CIPA numa verdadeira aliada. Né? A gente precisa dela, mais do que nunca Gestor, agora. a gente tem 5 minutinhos ainda aí, né? Porque ela vai cair, né? E fazer só mais um. Passa muito rápido, um debate é bom, ele passa muito rápido, né? Fazer só uma consideração na CIPA, né? Infelizmente, né, a CIPA ela está muito banalizada em algumas empresas, né? Aonde os funcionários eles não estão interessados em participar da eleição, né, para ajudar na segurança da empresa, né? Eles estão interessados em participar da eleição, né, para ser eleitos e ter a garantia de emprego, né? Então, assim, a CIPA não é um grupo de mercenário. A CIPA é um grupo de pessoas que vai auxiliar o técnico de segurança no ambiente de trabalho, inclusive na elaboração dos documentos. Então, um conselho que eu dou, né, para todos os TSTs aí é nunca tocar o item garantia de emprego, né, quando se começa o mandato da CIPA. Porque o objetivo da CIPA não é criar um grupo de mercenário, mas é criar um grupo de pessoas que vai ser o meu braço direito e o meu braço esquerdo na empresa. Se eu tiver um grupo fechado comigo, nossa, a gente vai ter muito sucesso. Se um técnico de segurança, Nestor, ele consegue mudar a realidade da empresa, você imagine ele com mais 6 pessoas, né, focado no mesmo objetivo. Então a CIPA tem um papel muito importante na segurança do trabalho na empresa. Sem dúvida nenhuma. A CIPA é importantíssima e ela é fruto do ambiente. Sempre que você vê sua CIPA não dando certo, o profissional de segurança sempre tem que se questionar. Por que a CIPA não está dando certo? Qual a mensagem
que a cultura de segurança da minha empresa está passando para a CIPA, que está se tornando ela inefetiva, né? Eu sempre brinco, né? A CIPA ela é filho. A CIPA ela é filho da cultura de segurança da empresa. Mesma coisa, se o seu filho está mal educado, você não vai culpar a criança. Não, é uma criança. Ela só reage ao estímulo que ela tem. Aprende a fazer birra porque o pai deixa, porque a mãe deixa, etc, etc. A CIPA é a mesma coisa. Ela vai fazer birrinha, vai porque o pai e a mãe deixam. Então, a gente tem que aprender a conduzir a CIPA no caminho do sucesso. É totalmente possível. Tem muitas CIPAs que funcionam. O problema é que a gente só consegue ver as ruins. Né? Mas tem muita CIPA que funciona. Na própria revista Proteção, tem prêmio para a CIPA que funciona e tal. A gente precisa colar nesses bons exemplos para fazer a nossa CIPA serem melhores. Até porque tem um artigo que diz, né, que a CIPA não constitui vantagem pessoal, né? Não é vantagem pessoal. É por isso que a norma fala, né? O objetivo dela é prevenir acidente e doenças decorrentes do trabalho. Então, se o treinamento não for muito bem dado pelo TST da empresa, porque tudo começa no treinamento, Nestor. Se o técnico de segurança da empresa não colocar na cabeça do cipeiro, no treinamento, né, que eles vão auxiliá-los, né, nessa caminhada, né, de segurança do trabalho, eu acho que tudo começa no treinamento. Se o treinamento é bem dado, né, as pessoas vão entender que elas são importantes. Eu acho que o técnico de segurança ele tem que colocar isso na cabeça dos funcionários. Nós somos uma engrenagem e você faz parte dessa engrenagem. É por conta de você que a empresa está fluindo, é por conta de você que a empresa está rodando, é por conta de você também que a segurança aqui tem dado certo. A importância de segurança não é do técnico de segurança, é de todos, né? E o todos inclui cipeiros, né? E cada um deles. Sem dúvida nenhuma. E lembrar sempre daquela frase, né? As pessoas só ajudam aquilo que elas ajudam a criar, né? Só apoiam aquilo que ajuda a criar. Então, tem que colocar o cipeiro e o trabalhador para envolver eles na segurança, para eles passarem a apoiar a segurança do trabalho também. Quanto tempo a gente tem ainda? Eu acho que tem só mais uns 5 minutinhos. Então vamos embora, né? Dá as suas últimas palavras aí. Vamos embora. Nestor, eu queria, né, agradecer, né, novamente aí. Nossa, eu fiquei muito feliz quando eu tive a sua confirmação dessa live. Eu estava muito ansioso, né? Como eu disse e repito, né? Você continua sendo, sempre será uma referência, não só para mim, mas para todos que acompanham aí. Então eu agradeço muito a oportunidade, né, que o senhor me deu de estar tendo esse debate aqui com você. Espero que seja a primeira de muitos, né? Quem sabe a gente consiga marcar outros, mais outros aí, porque realmente foi um debate bem interessante, né? Eu acho que todos gostaram aí. Eu só tenho a agradecer. Falar ao pessoal que não me segue, para me seguir no Instagram aí, porque eu tô nessa pegada de live, né? Todas terças e quintas, né? E semana que vem eu vou ter mais outras lives aí. Inclusive, na quinta-feira que vem, eu tô pensando em fazer uma live específica só de CIPA para a gente poder falar um pouco dela. Show. Bacana. Então, pessoal, agradeço o Alan, que a gente ia fazer no canal dele, mas não sei por que cargas d'água. Eu tenho 200 megas de internet aqui. Se tem uma coisa que eu sou rico é de internet. Mas não funcionou hoje, não sei o que aconteceu. Não sei o que houve. Acho que é porque é quarentena, todo mundo em casa, né? Deve ter sobrecarregado, enfim. Mas eu agradeço o Alan pelo convite, a gente acabou de fazendo aqui, mas a live é dele, na verdade. O pessoal está falando, a live vai ficar gravada? Sim, vai ficar gravada. O pessoal perguntou também, quando o PGR entra em vigor? 9 de março de 2021, PGR, GRO entra em vigor. E o bicho vai pegar, se prepare, galera. A galera aí quiser fazer um curso de GRO, a gente vai ter uma turma de curso de GRO no dia 2 de maio. 2 de maio. Vai ser um sábado todinho falando de GRO, vai ser muito bacana. Quem quiser, é só me chamar no privado e falar, Nestor, eu quero saber mais sobre o curso. Aí você me chama no privado aqui que eu passo os detalhes para você. Dia 2 de maio, o bicho vai pegar. Vai passar o dia todo conversando de GRO e de PGR. Vai ser muito legal. Muito obrigado por todos, pela presença de todos. A live vai ficar aí às 24 horas aí, né? E a gente se vê na próxima, se o nosso bom Deus assim quiser. Cuide-se, cuide-se, cuide-se. Obrigado. Valeu. Valeu.